versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Temos, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Curva sua cabeça e feche os olhos. Senhor, Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença, Senhor. Nós estamos diante de uma palavra poderosa. Oh Deus, que essa não seja uma noite comum, Senhor. Que não seja eu falando aqui, ninguém precisa me ouvir, Senhor. O Senhor não precisa de mim para nada. Eu estou usufruindo de um benefício do Senhor, Pai, de um ato de misericórdia, bondade e graça. Eu estou, meu Pai, recebendo do Senhor misericórdia de poder falar a tua palavra, mas que não seja eu aqui, Senhor, mas o teu Espírito Santo. Pai, fala conosco. Pai, será que nós deixamos o nosso primeiro amor? Pai, que o Senhor nos convide, que o teu Espírito nos leve a uma profunda reflexão aqui hoje, Senhor. Que cada um de nós saia daqui tocado, refletindo, repensando a sua vida, o seu passado, o seu presente, projetando o seu futuro. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa geração. Mas nós estamos enfrentando uma pandemia, algo que nós nunca passamos. Outras gerações enfrentaram, Senhor, a peste negra, a gripe espanhola, mas nós nunca passamos por isso. Nós não sabemos reagir, Senhor, mas que o Senhor possa nos ensinar a reagir da forma certa, do jeito certo, segundo a tua palavra. Que nós possamos crescer em graça. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos para frente. Eu estava meditando um pouco hoje na palavra de Deus, há uns dias atrás. Ontem, especificamente, estava lá trabalhando e de repente o Senhor me levou ao passado. Eu comecei a lembrar dos meus primeiros passos na presença de Deus. E de repente veio à minha mente as coisas algumas coisas, né, que são muitas, que eu vivi com Deus. Eu me lembro que lá o culto é de segunda a segunda, a gente não faltava um culto. Quando eu comecei para a igreja sozinho. O Espírito Santo me levou. Eu não posso falar assim, Edilson, você foi na igreja porque os seus amigos iam. Você foi na igreja por causa das jovens da igreja, porque não tinha jovem na minha igreja. Não tinha uma moça lá na igreja. Não tinha um rapaz. Eu não gostei desse camarada, esse cara me tratou bem. Ninguém me tratou bem. Nenhum obreiro falou assim, nossa, eu gostei demais da sua presença, fica aqui. Não. Deus me levou para lá. E eu lembro que era segunda-feira, a princípio não tinha nenhum amigo meu convertido, era segunda-feira, o culto que não ia ninguém. Eles falavam assim, segunda-feira só ia um obreiro que abria a igreja e fechava, não ia mais ninguém. Ele abria a igreja, ele cantava, ele pregava, ele orava para revelação e ia embora. Eu ia lá, eu sentava, ficava eu e ele. E se eu começar a me lembrar essas coisas, de repente eu começar a me lembrar de pessoas convertendo, muita gente convertendo, eu pregando para as pessoas criam em Cristo. De repente eu comecei a me lembrar da época de chuva. Quando a chuva pega a gente de surpresa, a gente não tem guarda-chuva, a gente perde o guarda-chuva, e quando volta a chuva a gente lembra de comprar. E eu me lembrei que debaixo do seu armário ali, eu escondido esperando a chuva passar, eu vi que a chuva não ia passar, a gente saía correndo debaixo da chuva, e a roupa toda ensopada, ia pro culto, não perdia. Eu me lembrei de chegando na porta da igreja, Deus é Amor, aquela lá do Lindé, eu indo a pé,
e a chuva me pegou no meio do caminho. Eu de terno, gravata, indo pregar, a chuva deitou meu cabelo. Quando eu parei, quando eu tava atrasado esperando a chuva passar, vi que a chuva não ia passar, eu enfrentei ela. Quando eu cheguei na porta, eu querendo voltar, vou, não vou, quando eu cheguei na porta, eu pensei assim, agora eu vou lá enxugar, o banheiro é dentro da igreja. Quando eu pisei na porta, vamos receber o pregador com palmas e glórias a Deus. Eu me lembrei do barulho do meu sapato. E as gotinhas d'água pingando no púlpito. Pai do seu irmão, pregador todo no sapato. Pensa na cena. E o Senhor começou a me fazer lembrar disso. E das coisas que eu fiz por amor a Deus. Isso me levou a essa passagem aqui de Apocalipse. Essa igreja aqui é a igreja de Éfeso. O apóstolo João, ele foi exilado por pregar o evangelho. Olha o crime que ele cometeu, pregar o evangelho. E ele foi exilado na ilha de Patmos. É uma ilha onde colocou ele junto com assassinos. Lá tinham bichos selvagens, bestas feras, cobras. E ele estava lá exilado. Velhinho, senhor de idade, talvez de mais de 90 anos. Com certeza mais de 90 anos. Exilado nessa ilha. E sozinho, ele imagina você sozinho numa ilha, sem seus parentes, sem seus familiares. Alguém que pregou para todo mundo. Agora se vê sozinho, exilado numa ilha, como um criminoso, no meio de bandido e talvez isolado. E de repente, nessa ilha, ele diz assim, eu estava ali na ilha de Patmos, quando eu ouvi uma voz por detrás de mim que falava, isto diz o Senhor, amém, escreve às igrejas que estão na Ásia, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Ele ouviu a voz, mas não viu quem estava falando. E esse senhor, o apóstolo João, até então vale frisar aqui que todos os outros tinham morrido. Imagina, ele perdeu Pedro, ele perdeu Tiago, ele perdeu o outro João, ele perdeu o André, ele perdeu o Tomé, ele perdeu o Filipe, ele perdeu Bartolomeu. Ele estava sozinho e velho, abandonado, e de repente ele ouviu uma voz de trás dele, e a Bíblia diz, eu virei para ver o que falava comigo. Quando ele virou, quem está falando? João. Quem está falando? Quando ele olhou para trás, ele disse, eu caí como morto. Porque quando ele olhou para trás, ele deu de cara com alguém brilhando muito, com o cabelo branco como uma lã, os olhos como chama de fogo. E ele caiu como morto no chão. E o Senhor pôs a destra sobre ele e colocou ele de pé. Eu vejo aqui que quando Daniel cai, Deus põe a mão sobre ele e coloca ele de pé. Quando Ezequiel cai, ele envia o Espírito e coloca ele de pé. Quando João cai, o Senhor pega ele com a destra e coloca ele de pé. A única pessoa que pode nos levantar é Deus. A glória de Deus, ela nos vai deixar esmagados no chão e caídos. Deus vai mostrar pra gente coisas que vai deixar a gente tristes. Ou como mortos, mas de repente Ele vai nos levantar e vai nos dar uma visão. De repente João ele levanta aqui e o Senhor começa a falar para ele. No capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Quando ele olha para Jesus, Jesus está com 5 estrelas, ou melhor, com 7 estrelas na mão dele. E os 7 castiçais de ouro, as estrelas são os anjos da igreja, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João viu 7 castiçais de ouro, e ele viu 7 estrelas na mão de Jesus. Aí Jesus explicando para ele, diz, as estrelas que você viu são os pastores, os mensageiros da igreja, eles estão nas minhas mãos. E os castiçais que você viu que eu passei no meio deles são as 7 igrejas da Ásia. Fala para as igrejas da Ásia que eu passei no meio delas. Eu estou no meio dela. E o Senhor começou a me fazer lembrar da igreja de Éfeso. Se a gente voltar um pouco lá em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 18, a gente vai ver, ainda no capítulo 17, a gente vai ver o apóstolo Paulo chegando em Atenas. Quando Paulo chegou em Atenas, a Bíblia fala assim que o espírito dele ficou triste, ele ficou chateado, ele ficou de cabeça baixa, chorando, porque ele viu uma cidade entregue à idolatria. O lugar onde Deus levou ele era uma cidade onde ele viu o templo da deusa Diana, era onde ele viu a discussão de filósofos, as pessoas acreditando na filosofia e não em Deus, altares para todas as espécies de deuses, todas as espécies de répteis sendo tratados como Deus. E quando ele olhou aquilo, ele viu um povo, uma nação inteira enganada, ele chorou. E depois de muita perseguição, a gente vai ver ele entrando em Corinto. E eu quero ler lá em Atos, capítulo 18, para a gente acompanhar. Quem puder abrir para nós, Atos, capítulo 18, versículo 19. Atos, capítulo 18, versículo 19, narra o apóstolo Paulo entrando em Corinto.
Primeiro nós vamos ler o Atos 18, versículo 2, a princípio. Vamos ler do 1 ao 2. 1 e 2. Atos 18, 1 e 2. Quem encontrar, lê para nós. Depois disso, partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e achando um certo judeus por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então, o apóstolo Paulo, aqui está chegando em Corinto. Ele chega na cidade de Corinto, e é impressionante como é que Paulo ele tinha, tudo indica, os historiadores, os estudiosos dizem que o apóstolo Paulo ele tinha ou um pai rico ou um pai influente, porque ele era cidadão romano. Cidadania romana só era conquistada por alguém que era rico, porque comprava, ou por alguém que prestou um serviço para a pátria e foi nomeado como cidadão romano, ou para alguém que nasceu em Roma. Como Paulo não nasceu em Roma, o pai dele era uma pessoa ou rica ou uma pessoa influente. E toda pessoa ensinava para o judeu uma profissão, e Paulo era fabricante de tenda. Quando ele chega em Corinto, ele estava trabalhando, aí chega perto dele um homem chamado Áquila e a sua esposa Priscila, que também eram fabricantes de tendas, e os três começam a trabalhar juntos. Enquanto eles trabalham, Paulo prega. Então eu vejo aqui que no trabalho de Paulo, Paulo ganhou 2 almas para Jesus. Paulo trabalhando, essas 2 pessoas se convertem e começam a servir a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 18, versículo 19, alguém lê para nós. É o quê? 1 Coríntios capítulo 18, versículo 19. Pode ler o 18, 19 e 21. 1 Coríntios 18? Eu não sei, mano. Atos, perdão. Atos 18, então eu confundi. Atos 18, versículo 18, 19 e 21. Quem está em Atos aí? Lê para nós. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. 21? Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. O apóstolo Paulo ele chegou, ganhou essas 2 almas, depois ele pegou essas almas, a Priscila e Áquila, e viajou com eles, e foi para Éfeso. Chegando em Éfeso, ele deixou os 2 ali, e as pessoas falaram: fica Paulo. Ele falou: não, eu tenho que ir embora, eu não estou sentindo de ficar aqui, eu tenho que ir embora. E deixou Áquila e Priscila em Éfeso. Eu fico pensando na disponibilidade desses 2. Como é que eles tinham uma disponibilidade para poder ficar, para sair de um lugar e para o outro ficar por lá? Com certeza, como eles trabalhavam, eles começaram a se sustentar com as suas próprias mãos. E daqui a gente vai ver que Paulo vai embora. Os 2 ficam. Mas se a gente continuar acompanhando o texto, você vai ver que chegou um homem chamado Apolo na cidade de Éfeso, e Paulo não estava lá. Chegou um homem que a Bíblia diz que ele era eloquente. Olha o termo que eles usaram para falar de Apolo. Ele era poderoso nas Escrituras. Imagina esse Apolo pregando, gente. Paulo falando que o Apolo era eloquente, Lucas, né? E poderoso nas Escrituras. E ele começou a pregar e começava a convencer as pessoas: ó, o tempo está chegando, arrependa-se e seja batizado. Eu imagino que Priscila e Áquila chegou perto dele e falou: como é que funciona isso daí? Ele começou a falar e eles perceberam que ele não conhecia Jesus. Ele era batizado no batismo de João. João Batista pregou, o Apolo converteu e passou pelas águas por João, mas não conhecia Jesus. Então, Priscila e Áquila, eles vão ensinar para ele a palavra, eles vão pregar para Apolo, e Apolo vai se converter verdadeiramente, vai começar a pregar o evangelho de forma correta. Agora ele vai começar a pregar Jesus e vai ganhar muito mais almas de uma forma muito melhor do que o trabalho que ele prestava antigamente. Agora, vamos ler aqui Atos 19, versículo 1. Quem achar, lê para nós. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. É pra você ver. Apolo foi para Corinto, Paulo desceu para Éfeso. Então, já que você está aí, Clezinho, lê aí para nós. É Atos, capítulo 19, versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Agora, Paulo ficou 2 anos nessa cidade pregando. 2 anos ministrando o Evangelho. Consolidando um discipulado. Às vezes, Deus deixa a gente em algum lugar por alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes Ele tira. Porque a gente vai consolidar discípulos, depois a gente vai partir para outra missão. A vida do cristão é assim. Deus vai colocar algumas pessoas para a gente cuidar, e depois essas pessoas vão embora, vão caminhar com suas próprias pernas e vão discipular outras. E Deus vai usar a gente para discipular outras pessoas. Paulo, você vê que ele não ficava preso, mas de repente ele ficava 3 anos, igual ele ficou em Corinto. Ele ficou 2 anos em Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma província de Roma. Era uma das capitais da Ásia Menor. Tinha mais ou menos quase 500 mil, entre 500 mil e 250 mil habitantes. E era uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade que praticava ocultismo, feitiçaria. Era uma cidade que lá estava o templo da Diana dos Efésios, que era Artemis, uma deusa que tinha um templo branco enfeitado de ouro. E ela era uma das maravilhas do mundo antigo. Paulo começou a pregar e começou a dar prejuízo, porque eles fabricavam imagens da deusa Diana e vendiam. E Paulo, quando ele começou a pregar, ele começou a dar prejuízo para eles. E Paulo foi preso por causa disso, Paulo foi açoitado, Paulo foi humilhado por causa disso. Ele prosseguiu pregando o Evangelho, ele deu o sangue dele, assim dizendo, para que Éfeso pudesse ser uma igreja bem estruturada. E depois que ele faz tudo isso, ele vai embora, ele partiu de vez, ele vai embora daquela cidade, mas ele começa a se comunicar por cartas por ela. Em 1 Timóteo, a gente vai ver capítulo 1, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, que Paulo deixa Timóteo para pastorear aquela igreja. Então a gente vai perceber ao longo do tempo que essa igreja teve como pastor. Paulo fundou ela, a gente vai ver que Timóteo foi pastor dela. A história vai dizer que o próprio apóstolo João foi pastor dela. Depois Policarpo também foi pastor dela. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando a partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo mandou Timóteo lá, para Timóteo falar para eles, não ensine outra doutrina e não ouça falsos profetas. Paulo mandou mensagem preocupado com eles. Paulo sabia que surgiriam falsos profetas, falsas doutrinas, e Paulo mandou Timóteo para ensinar eles a defender a fé que eles acreditavam. Paulo mandou Timóteo para que ele se defendesse das heresias que eles iam lançar contra eles. Timóteo foi um instrutor, um pastor, um jovem pastor daquela igreja, e pastoreou Éfeso. E Paulo começou a mandar cartas para Éfeso. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios? Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 5, versículo 2. Quer achar, lê para nós, Paulo. Deixa aberto lá em Efésios. E andais em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo falando para Paulo. Primeiro Paulo ensinou ele a se defender, a ouvir a pregação e filtrar a pregação. Eles defender a verdade. Olha para você ver, já tinha igreja, e Timóteo foi mandado lá para Timóteo ensinar para que eles ensinem a verdade. Porque a heresia sempre existiu. O que Deus quer de nós? Que a gente aprenda a verdade e que a gente saiba filtrar aquilo que nós ouvimos. Nem todo mundo que diz que é apóstolo, nem todo mundo que diz que é pastor é pastor. Tem pastor gay, tem pastor do rock, tem pastor do rap, tem pastor do funk. Tem pastor para tudo que é gosto. Tem doutores conforme qualquer concupiscência. Concupiscência é vontade. Eu tenho uma vontade, então vou montar um doutor segundo a minha vontade. O doutor que eu quero. Eu sou roqueiro, eu quero um doutor do rock. Põe um doutor do rock aí pra mim. Eu sou pagodeiro, tem um pastor pagodeiro aí? Esse aqui que é meu pastor, esse que me identifica com esse pastor aqui.
é self-service, eu escolho o pastor que eu quero. É isso aí que Paulo falou para Timóteo. Amontoarão para si, nos últimos dias, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Eu quero as coisas da terra, então eu vou ter um pastor que seja da teologia da prosperidade. Paulo sofreu para que o verdadeiro evangelho fosse ensinado. E a gente deve manter essa conduta dele. E aqui ele está ensinando, primeiro ele ensina a se defender, depois ele ensina a andar em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós. É a carta que Paulo fala muito sobre amor. Em 5,25 ele fala para os maridos: ame sua esposa como Cristo morreu por ela. Ele repete, Efésios 5,2. Quem está em Efésios? Em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pode prosseguir. do qual toda a família nos céus e na terra tema o teu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderemos perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Obrigado. Paulo falou assim: eu me coloco, por essa causa, eu me coloco de joelho, para que eles conheçam a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Para que eles conheçam o quanto Deus nos tem amado, o quão pecador nós éramos e Deus nos perdoou. Paulo está querendo que vocês tenham que conhecer a Deus, porque só conhecendo o amor de Deus que vocês vão aprender a amar a Deus. Amor é gratidão pela graça que Deus fez por nós. Só alguém que tem um coração agradecido consegue amar a Deus de verdade. Tem muita gente que prega o evangelho por inveja. Paulo falou isso: uns pregam por inveja, outros pregam por divisão, por discórdia, por contenda, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros pregam de boa consciência, Filipenses 1,17, sabendo que eu fui posto para a defesa do evangelho. Só conhecendo o amor de Deus que a gente consegue pregar por amor de verdade. Temos que ser impactados primeiro para depois impactar outras pessoas. A pior tragédia que pode acontecer nessa vida é um pregador sem fervor e sem amor. A pior tragédia é alguém que prega, mas não ama. O fundamento da religião verdadeira é amar. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama nunca viu Deus e não conhece Deus. O amor é a maior característica de um cristão. E a gente vê aqui em Paulo falando isso. Romanos capítulo 5, versículo 5. Alguém deixa aberto lá em 1 Coríntios capítulo 12. Romanos 5, 5, 1 Coríntios 12. Vai falar um pouco também sobre o amor. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz a paciência, a experiência. A paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado. Quem tem o Espírito Santo ama. E quem está cheio do amor de Deus, ele transborda do amor de Deus em forma de desejo de salvação de almas. E amor é ser grato pela graça de Deus. Quem ama tem desejo que outros sejam salvos. Isso é amar a Deus. Isso é bom. 1 Coríntios capítulo 12. Quem está aí com 1 Coríntios? Para ajudar a gente. Capítulo 12, o último versículo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Essa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11, Paulo fala da ceia. A carta toda, Paulo começa a falar: vocês são carnais, vocês não são espirituais. Tem contenda, tem briga no meio de vocês? Espera aí, porventura vocês não são carnais? Será que vocês têm o Espírito de Deus? Uma igreja cheia de dons.
Aqui o que acontecia, tinha adultério, tinha briga, tinha contenda, tinha pessoas levando o irmão na justiça, processando, o diácono processando na justiça o presbítero, não, ele me deu calote. Papai, que bagunça de igreja que é essa? Era uma briga. Em Gálatas, vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Você vê que isso sempre existiu. E para isso o apóstolo foi levantado, Paulo, para ensinar a igreja a reagir a essa situação. Se tivesse no nosso meio, graças a Deus eu não tenho vivido essas coisas no nosso meio, mas se tiver, Deus ensina a gente a reagir a essa situação. Gálatas 5, do 13 ao 16. 5 do 3. 13. Só faltava um tempo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nessa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tem que ter raízes de amor, enraizados. O alicerce de vocês tem que ser o amor. Mas se vocês estão se mordendo, devorando os outros, cuidado, porque vocês vão acabar matando a outra aí. Vocês vão cuidar para que não se consumar. Vocês vão cuidar para que vocês não acabem matando, assassinando seus irmãos. Se estiver brigando, cuidado para vocês não acabar consumindo uns aos outros, acabando com tudo. Ele está falando, andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, porque a concupiscência da carne é a nossa ira, nossas brigas, nossas invejas, nossos ciúmes. Essas coisas são obras da carne. A ira, porfia, peleja, discórdia. Discórdia, começa a brigar. Obras da carne. Todas as vezes que a gente está envolvido em briga e discussão, você está manifestando a pessoa carnal que você é. Toda vez que a gente se envolve em discussão e bate-boca, você está se manifestando a sua carne. Toda vez que a gente manifesta inveja, contenda, peleja, maledicência, fala mal do próximo, a gente está manifestando quão carnais nós somos. Paulo está falando, se vocês continuarem desse jeito, eu tenho medo de acontecer o pior. Mas como que eu não vou fazer isso? Paulo fala, ande em espírito e vocês não vão cumprir o que sua carne quer. Então eu vou encerrar por aqui, comentando Corinto, essa primeira parte. 1 Coríntios, a introdução, 1 Coríntios, capítulo 12, no último versículo, Paulo fala assim, para essa igreja de Corinto. A igreja de Corinto, as pessoas estavam levando Santo Sé ao culto de ceia deles. Cada um levava o seu pão e o seu vinho. Aí o rico levava o pão dele. Tinha aquele pãozão desse tamanhozão. Igual o Kiko e o Chaves. Aí colocava aquele pão grandão assim, e um galão de vinho, e começava a beber, o pobre todo esfarrapado, todo rasgado lá olhando a reunião de ceia dele. E o rico comia muito, o pobre não comia nada. Aí o pobre sendo humilhado. Aí Paulo ficou sabendo daqui, eles nem esperavam uns pelos outros. Não, a gente come a nossa primeiro, depois a plebe chega depois e come. A ralé come depois da ceia deles. Vamos comer a nossa primeiro, o nosso grupinho, vamos fazer uma ceia de edição aqui. Aí Paulo começou a falar, vocês estão comendo e bebendo por sua própria condenação, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, a igreja que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, como que vocês tomam a ceia, vocês estão comendo a ceia, mas o seu irmão é parte de você. Um é pé, outro é mão, outro é orelha, mas todos são partes do corpo de Cristo. Como vocês devoram uns aos outros e tomam a ceia? Então, no final ele diz assim, vocês têm muitos dons, né? Parafraseando, vocês têm muitos dons, tem profecia, tem língua, tem visão, mas o caminho, eu vou ensinar para vocês o caminho mais excelente. Em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, tinha gente lá que falava língua estranha, falava talvez inglês, espanhol e aramaico, porque é a língua idiomática conhecida. E falasse a dos anjos, que eram línguas estranhas, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, é um barulhão que não tem mais valor do que um metal. Aquele barulhão de língua estranha deles, e o metal batendo, pim, o sino da igreja lá do Val, tem, é o mesmo valor para Deus.
Porque não tem amor. Que língua estranha, oh, que poder. Isso para mim é um metal batendo, um sino tinindo. Por quê? Porque não tem amor. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, tivesse toda a fé e transportasse montanha e não tivesse amor, nada seria. Aí eu quero o dom da ciência, Deus toma a ciência da palavra. Aí dominou todo o conhecimento da palavra. Aí começou a conhecer tudo. Teve uma fé que falava assim, ó, montanha, sai daqui, vai para lá. Paralítico, levanta. Mas eu não tenho amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna e não tivesse amor, isso nada seria. Então o fundamento, eu disse tudo aqui para a gente entender que o fundamento da fé cristã é o amor. Em Apocalipse, Jesus ele diz assim, isso diz aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas e que passeia no meio de 7 castiçais. Eu sei as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, que vocês não podem sofrer os maus. A primeira coisa que a gente entende aqui é que o pastor da igreja está na mão de Deus. A segunda que a gente entende aqui é que ele anda no meio das igrejas. Mas antigamente não tinha templo. Nessa época aqui, então, estava começando, não tinha templo ainda. As igrejas reuniam igual aqui, nas casas. Ele está falando, eu passei no meio dos 7 castiçais, eu passei no meio da igreja. Igreja não é uma pessoa só, eu sou a igreja, não, nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, nós somos. A igreja é uma reunião, um sozinho não é igreja. Então, onde tem um povo reunido, que é a igreja de Cristo, ele passeia no meio, ele sabe das nossas obras. Depois do seu trabalho, da sua paciência, ao elogio, você não pode sofrer os maus, ou seja, você não aceita gente errada no meio da igreja, que você pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são, e vocês acham eles mentirosos. Algumas pessoas chegou e falou assim, nós somos apóstolos, eles falaram assim, não é, está na Bíblia aqui, e pôs ele na prova, e começaram a ver o fruto dele, comparando com a Bíblia, e falou, não é apóstolo, e Deus confirmou, realmente eles não eram, vocês estão certos. Às vezes nós precisamos a prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, para que a gente encontre eles mentirosos, e Jesus se agradou daquilo. Ele tinha paciência, trabalhou pelo nome dele, não sofreu os maus, fez grandes coisas. Mas quase no final ele diz assim, tem contra ti, deixaste a sua primeira caridade. A sua primeira caridade. Uma igreja que tinha paciência, que trabalhou, que não cansou, que pôs pessoal à prova, que condenou só os apóstolos, mas que abandonou o primeiro amor. Essa é a mensagem que me tocou profundamente. Deixar o primeiro amor. O problema é quando a gente não é tocado mais pela palavra de Deus. O problema é quando a gente deixa de ser novo convertido. A gente deveria ser um eterno novo convertido. Tem uma coisa que eu gosto é de andar com o novo convertido. Eu gosto de andar com o novo convertido. Tem gente que não gosta não, é muito imaturo para andar comigo. Eu gosto de andar com os mais velhos, eu gosto também. Mas onde tiver um novo convertido, eu quero estar perto dele. Onde tiver alguém que chora ouvindo a mensagem da cruz, onde tiver alguém que tem vontade de evangelizar, que se empolga com a oração, que acredita no poder da oração, eu quero estar perto dessa pessoa. Por quê? Porque ele está no primeiro amor, e o fogo produz fogo. Jesus ficou triste porque essa igreja ela era uma igreja boa, ela era uma igreja que trabalhou, que não cansou, mas ela perdeu a primeira essência, ela perdeu o primeiro amor. Em Malaquias, o Dani falou um pouco isso aqui hoje, ele carro também, Malaquias, Deus falando assim, vocês estão me agredindo com suas palavras. Por que? Em que nós estamos agredindo? Vocês falam assim, a mesa do Senhor é desprezível. O povo acostumou tanto a servir no tempo que eles pegavam assim no começo, era um animal macho, de um ano, sem mancha, aquele detalhe. Aí depois eles falaram assim, não, pô, é esse mesmo. O animal estava com a pata quebrada. Eles falaram, não, para. Aí tinha um animal com um globo no olho, o olho todo estourado, cego. Eles falaram, não, pode levar. Deus entende. Aí se você esse culto para mim é um peso danado. Oferecer sacrifício para Deus é um peso. Aí Deus falou para essas palavras foram agressivas para mim. É por isso que no versículo 5 ele fala assim, lembra de onde você caiu e pratica as primeiras obras. Lembra de
de onde você caiu. Lê esse versículo para nós aí. Apocalipse 2 e 5. 2 e 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A gente às vezes entende errado, né? A gente entende assim, lembra onde caíste, não é aonde caíste, lembra de onde você caiu. Então é importante interpretar corretamente. Não é lembra onde você caiu, eu caí, foi ali. Não, lembra de onde que você caiu. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, lembra quem você era e lembra e perceba quem você é. Lembra o que você fez, principalmente as motivações de você fazer o que você fez e olha para quem é essa pessoa que você se tornou hoje. Lembra das orações que você fazia e perceba as orações que você faz hoje. Lembra de onde você caiu, porque é onde você estava, é de onde você caiu. Ele fala assim, caso contrário, eu removerei o seu castiçal. Castiçal é a igreja. Ele está falando, eu vou tomar a igreja de vocês. E no final ele diz, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Eu queria que nessa noite a gente lembrasse um pouco de quem nós éramos na presença de Deus. Eu creio que cada um de nós aqui já foi um cristão melhor. Eu quero pelo Espírito de Deus conclamar cada um de nós aqui. Só Deus sabe como que Ele me comoveu andando nos corredores daquela drogaria Araújo, de centro de distribuição ontem, caminhando no corredor. As lembranças que Ele trouxe na minha mente, a forma que meu estado de espírito ficou quando Ele me fez lembrar. A ponto de eu sentar na cadeira e ficar refletindo profundamente como é que o amor do nosso coração pode se esfriar assustadoramente. Da onde a gente caiu? Onde você estava? Onde que nós estávamos? Caso contrário, eu removeria o seu castiçal que está falando, você não vai ser mais igreja. Caso contrário, você vai sair da igreja. Vou remover seu castiçal. E João ele fala assim, quem não dá fruto, meu pai corta a vara e lança no fogo. Quem dá fruto, ele tira ela e limpa. Quem corta é o pai. Se você não der fruto, eu tirarei o seu castiçal, porque você está ali inutilmente. Porque vocês estão fazendo obras, mas não tem amor e não tem misericórdia. O Espírito Santo falou muito comigo, será que eu estou fazendo as coisas de Deus com amor, com a mesma intensidade que eu tinha? O amor leva você a fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. O amor, ele quebra o gelo da timidez, do medo. Quem ama não teme, não tem medo. Quem tem medo não é perfeito em amor. Será que nós somos ousados para falar de Jesus? Será que nós temos a mesma coragem de entrar numa favela e pregar para o alma do que a gente tinha no começo? Será que a gente tem coragem de levantar diante de alguém que está falando, zombando o Evangelho e defender o Evangelho? Será que as nossas orações são orações de quem está no primeiro amor? Será que a gente acredita, pelo menos acredita no poder da oração de fato? Será que a gente tranca dentro do quarto e passa tempo orando e falando com Deus? Será que a gente lê a Bíblia com a mesma emoção de antigamente, recebendo as promessas, anotando e tomando posse daquelas promessas e esperando a volta de Jesus? Será que a gente está vigiando nossos passos como a gente guardava antigamente? Lembra da onde caíste, se arrepende e volta. Porque ele encerra dizendo, ao que vencer, darei de comer do fruto da árvore da vida. Em Gênesis 3:22 fala assim que Adão e Eva foram expulsos. Deus colocou um querubim com a espada flamejante, guardando a árvore da vida. Ele tirou a árvore da vida do jardim e colocou um querubim. E falou assim, eu vou tirar essa árvore daqui para que o homem não coma desse fruto da árvore da vida e viva para sempre. Mas em Apocalipse ele fala, eu vou dar a você de comer do fruto da árvore da vida. Ele está falando, eu vou te dar a vida eterna. Aquela árvore que Adão parou de comer, que foi tirada, ele vai devolver a árvore e nós vamos voltar a comer do fruto daquela árvore, não do conhecimento do bem e do mal, a árvore pecaminosa.
mas o fruto da árvore da vida nós vamos voltar a comer. Em Apocalipse 22, versículo 2, João diz assim: eu, João, vi a árvore da vida no santuário de Deus. Ela estava no meio da Nova Jerusalém. As suas folhas são remédio e o seu fruto produz vida. E a gente vai poder comer daquele fruto e viver para sempre. A árvore da vida vai estar de volta para a gente comer. Abre lá para a gente encerrar, o último versículo. Apocalipse 22, versículo 2. Em Eclesiastes 7:8, o Salomão falou assim: melhor é o fim das coisas que o começo. Não importa como é que você começou, o importante é como você vai acabar. Tem um amigo meu que começou comigo quebrando o pau, ligou pra mim 10 horas da noite, eu disse: vamos pro show do Racionais evangelizar? Vamos, a gente no show do Racionais, todo mundo fumando baseado, a gente lá com a mochila cheia de folheto evangelístico. As pessoas, o folheto por coincidência era igual ao ingresso, a gente vinha com o folheto e cara, obrigado, é ingresso. Não, é ingresso para morar no céu. Então, assim, alguém que trabalhou tanto pelo evangelho, agora está lá bebendo enchendo a cara: nós estamos vindo do motel hoje, nós temos trabalho. Não importa como é que ele começou. Deus não quer saber se ele pregou em rua, em praça, em ônibus, para multidão, para pouca pessoa. O que importa é como você está hoje. O que passou, passou. A gente precisa, melhor é o fim das coisas que o começo. Quem que a gente vai lembrar aqui? 9 e 10. Lembrar das horas. Quem que a gente vai lembrar aqui? A gente vai lembrar do Manassés. O Manassés, citou esse rei lá no último estudo. O Manassés, ele fez tudo errado. O cara, segundo agora que fala, não vou ler não por causa do tempo, mas o Manassés, ele cometeu idolatria, adorou outros deuses, desobedeceu a Deus, quebrou os mandamentos, ele passou os filhos dele no fogo, no vale de Irmão, matou os próprios filhos e queimou os próprios filhos. Aí depois um rei veio e levou ele escravo, e lá ele arrependeu, e Deus olhou para o arrependimento dele, perdoou ele, ele voltou, tirou os ídolos e restaurou o culto a Deus, e Deus perdoou ele. O começo de Manassés foi trágico, mas o fim de Manassés foi muito bom. O Salomão começou com um começo maravilhoso, caiu fogo do céu, queimou o holocausto, ele andou nas palavras e escreveu Provérbios, Eclesiastes e terminou idolatrando. Saul começou bem e terminou mal. O que importa é terminar bem. E para terminar hoje, nós só temos o hoje para terminar. Quem encontrou Apocalipse 22:2, lê para nós, por favor, para a gente encerrar. No meio da sua graça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida vai estar lá de volta. É porque Adão e a Eva comiam do fruto da árvore da vida, é que ele dava a eles longevidade, vida eterna. A árvore vai ser restituída na Nova Jerusalém, nós vamos estar vivos para sempre. Eu lembrei do irmão Lázaro cantando: a depressão e as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Lá as folhas são remédio, nós vamos, ainda bem que nós vamos morar com Deus, Ele já partiu em nós. Melhor é o fim do que o começo. Quisera Deus que Ele revelasse para nós, faz-nos conhecer o nosso dia. Será que nós vamos viver até quando? Nós vamos orar. Eu vou orar, vou pedir Deus que Deus restaure o nosso primeiro amor. Deus está contando conosco. Amém. Nós estamos aqui diante de uma vila, de um lugar onde é cometido de violência, de perturbação, de pecado. A Ana Luiz já teve uma visão, depois ela vai contar pra gente. Ela teve uma visão de demônios sendo enviados para o bairro Bandeirantes. E era um atrás do outro, um pior do que o outro. E eu estava trabalhando, e hoje o menino falou comigo de novo, falou assim: Edil, você sabia que o Itaipu está descendo para o Bandeirantes e vai voltar a criminalidade igual era em 2007 para o nosso bairro? Você sabia que eles já estão chegando aí?
Ele me falou, ele lembrou, falou assim, Edil, você se lembra que foi por causa de Deus usou a gente para fazer um avivamento naquelas vilas e o tráfico de drogas acabou lá porque a pregação do evangelho entrou e a intensidade que a gente chegou lá, a gente não deu espaço para ninguém, a gente chegou enquadrando todo mundo com o evangelho. A gente chegava, não queria saber de nada, a gente espalhava todas as rodinhas, o pessoal estava fumando, a gente chegava, parava, todo mundo parado aí, e vinha com a Bíblia e pregava, não teve espaço para o diabo crescer. Não teve espaço para as drogas chegar. Nós precisamos ser loucos por Jesus, intensamente apaixonados por Jesus. E eu vejo essa falta em mim. Deus precisa acender de novo essa chama em nós. Há uma diferença muito grande do que eu era para o que eu sou hoje. Talvez cada um de vocês aqui tenha uma diferença muito grande do que você já foi para o que você é. Você já fez coisas maiores para Deus. Eu quero pedir a cada um de vocês, ore por cada um, por você mesmo. Vamos arrepender, eu quero uma noite de arrependimento. Eu peço ao Espírito Santo que o Espírito Santo convença o nosso coração, entenda que isso aqui não é uma pregação simples, não é eu falando alguma coisa para preencher horário, nós não precisamos disso. Deus não precisa de mim. Tem muita gente aqui que domina a Escritura, que sabe falar. A gente não precisa de mais pregadores com muito conhecimento, a gente precisa que o próprio Deus desça e enche o nosso coração e nos queime de paixão e de amor sincero por Deus. Para que Deus entre no nosso trabalho, entre na nossa história, entre na nossa rede social, que Ele domine o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Messenger. A gente podia evangelizar, mas a gente não está fazendo, as pessoas estão morrendo, a igreja não pode abrir, o pecado não parou de crescer, o tráfico de droga não parou de fluir, o homicídio não baixou, mas a igreja baixou o seu nível de pregação. Já pensou se todo dia a gente postasse nossos status ou mandasse mensagens para pessoas ímpias falando do Evangelho? A grande verdade é que a gente não tem amado Deus como Ele merece, e é por isso que a gente não tem amado o nosso próximo e não tem pregado para eles como a gente deveria pregar. Somos tímidos muitas vezes. Perdão da expressão, da força da expressão. Somos tímidos e muito covardes e medrosos. Eu estou falando de mim. Quero convidar cada um de nós a se colocar de pé. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele toque na nossa vida de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Que você nessa noite venha lembrar de quando Ele te achou, de quando Ele te encontrou. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. Quando te encontrei, os abraços que trazer luz em nossas vidas, várias vezes nós carecemos de ti, Senhor, me levantou, Senhor Pai. Oh, Deus, nós necessitamos, Senhor, mas me quero. Deus, toma as nossas vidas. Aleluia. Ele está aqui. Tem presença aqui. Vida, amor. É tudo que eu preciso é a tua presença, Pai. Tudo que eu necessito é a tua presença, Pai. Não nos deixe viver de forma vã, Senhor, de forma, meu Pai, inútil, ó Deus. Toque-me de novo, enche-me de novo, meu Pai. Precisamos nos lembrar, Senhor, de onde nós caímos, meu Pai. Precisamos nos lembrar, Senhor, meu Pai, daquilo que nós viemos perdendo ao longo do caminho, meu Pai, muitas das vezes, Senhor, deixando-nos como nada.
tua presença, Senhor, seja a única realidade da nossa vida, ó Pai. Que a tua presença seja, Senhor, meu Pai, o único motivo de vida, ó Deus. Que a tua presença, ó Pai, seja, Senhor, meu Pai, o nosso único recurso, ó Pai. Oh, Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Carecemos da Tua graça, ó Pai. Eu careço. Oh, Pai, essa noite, glória. Nós nos lembramos das primeiras obras. Tua presença, ó Pai, Senhor, meu Pai. A única esperança. Já fizemos. Deus. Pai, faz acontecer novamente na nossa vida. Que a Tua presença, Senhor, meu Pai, seja a nossa única. Pai, sobre cada vida que está aqui nessa noite, toque em cada vida, Senhor. Mais alto Pai, do que as doenças, mais alto do que as dores dessa vida, mais alto do que as ansiedades e as depressões. Está, meu Pai, está na Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toque cada vida aqui de novo, Senhor. Nós nos lembrar Oh de Deus, onde toque nossa vida, nossa que nós saímos, ó Pai, onde nós estávamos. Oh Deus, faz essa chama acender, Pai. Faz cada um aqui sentir de novo essa chama queimar, Senhor. Teu filho amado, Deus, nós Deixa necessitamos. essa chama arder no nosso coração. Jesus, Tu está aqui no nosso meio. A Tua glória está no meio de nós, aleluia. A Sua presença está aqui. Eu posso carecer que Nós queremos depositar o seu tempo, ó Pai, queremos investir tempo em Tua presença, ó Eu Pai. quero que o Senhor derrame a Sua presença de verdade. Em nome do Teu filho amado, ó Pai, nós Eu quero que haja sinceridade no nosso coração, arrependimento verdadeiro. Oh, Pai, da onde nós caímos, olha onde nós estamos, olha o que nós nos tornamos, Jesus. Mas a esperança para a árvore cortada, como o Senhor levantou Manassés, levanta a sua igreja novamente, Senhor. em nome de Jesus Cristo, ó Levanta cada Pai. pessoa. Misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Renova-nos a nossa esperança, ó Pai. Renova as nossas forças, ó Pai. Renova o nosso vigor, ó Pai. Renova o nosso amor, ó Deus. Que amamos a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, ó Pai. Que venhamos, Senhor, amar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, ó Pai. Que seja prioridade em nossa vida, ó Pai. Que eu preciso de Ti, ó Pai. Irmãos, ande de olhos fechados, mantenha seus olhos fechados. O Espírito Santo desceu sobre nossos corações hoje. Jesus nos tocou. Jesus Cristo, Pai. E hoje, se nós acreditamos no poder da oração, se você acredita no poder, você vai ver o que uma oração pode fazer. Vamos pedir a Deus agora, de olhos fechados, vamos pedir a Deus que Deus primeiro toque em nós, que Deus possa tocar em pessoas que não estão aqui, possa levar avivamento para eles, brasas vivas tiradas do altar e tocar no coração deles também. Pessoas que não estão aqui, estão em casa, pessoas que estão desviadas, fracassadas na fé. A oração de um justo pode muito em seus defeitos. Visitando aquele Vamos Senhor que pedir outrora agora, estava Pai. aqui, Senhor. Onde está essa pessoa caída, Senhor? Reunida conosco, ó Nós estamos Pai. lembrando de Não rostos somente aqui aqui, Senhor, mas aqui semblantes mesmo, agora, Pai, Pai, de pessoas que meio, foram ó Pai. conquistas, mas não são mais. Que tem cansado, De pessoas ó Pai, que que tem estão sido cansadas. desanimado, ó Pai. Joelhos Até fracos, mesmo mãos eu, ó cansadas. Deus, eu lhe E te peço, pedimos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Renova Pai. as nossas Leva avivamento para ele, Senhor. Leva avivamento para ele, Senhor. Leva avivamento para ele, Pai. Toca no nosso coração, Pai, nós Jesus. Toca no coração deles, Pai. Que nós demos vida Sobre todas as coisas nós precisamos de Ti, ó Pai. Lembre-se do Pai, Que que as eu lágrimas estava. voltem a rolar nos nossos olhos. Em nome de Teu Filho amado, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai. Que eles voltem a crescer. Oh, meu Deus. Agora, Parece a prova que a oração tem poder de crescer. em nome de Jesus Cristo. Nossos olhos contemplarão. Nós cremos, ó Pai, a Tua palavra, Deus, a Tua palavra nos As é pessoas vão nos ligar, vão mandar mensagem, vão povoar os trabalhos, os cultos do amigo, nosso bairro será alvo da glória. Nós carecemos de Ti, ó Pai.
Aleluia. Em nome do teu filho. A pessoa bendita do amado Jesus. Em nome do teu filho amado. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Irmãos, Deus quer mais de nós. Entenda isso, em nome de Jesus. Deus quer mais de nós. Nossas palavras não têm agradado a Deus, nossas atitudes não têm agradado Ele. Deus tem tanto a fazer em nossa vida, Deus tem muito a dar a você. Mas Deus quer mais de nós, Deus quer mais intensidade, Deus quer mais amor, mais piedade, mais leitura bíblica, mais oração. Deus quer nos usar, mas falta entrega, falta compromisso com Ele, com a palavra dEle, falta desapego desse mundo. Será que nós temos sido cegos e não temos visto que esta vida é passageira? Será que esses milhões de mortes não estão nos ensinando que a eternidade está próximo de nós? O Espírito de Deus nos chama hoje para uma vida mais íntima com Deus. Se separe do mundo. Se for preciso, abandone os amigos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se possível, abandone, mas se chegue a Deus. E Deus se chegará a vocês. E você estará de novo andando em Espírito e não cumprindo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Deus levará vocês a patamares maiores. Deus quer usar vocês como nunca usou. Deus quer fazer coisas maiores ainda na vida de cada um de nós. E assim Ele fará. Isto que Ele disse para você nessa noite. Ele vai fazer coisas maiores do que Ele já fez. O maior ainda está por vir. Obras maiores ainda fará. É o que diz o Senhor para você nessa noite. Vou deixar o Brasil estar fazendo encerramento.